Olá pessoal, então vamos a continuar falando sobre transformadas de Laplace, lembrando que a gente já tem quase todos os ingredientes para poder usar de forma completa a transformada de Laplace para a solução de equações diferenciais lineares de ordem n. O último ingrediente que está faltando é saber qual é a transformada de Laplace de uma derivada. Por essa razão, hoje falaremos da transformada de Laplace da derivada, onde, repito, a gente está trabalhando com equações lineares de ordem superior, de ordem n. Equações lineares deste tipo, onde tem uma enésima derivada e ela está acompanhada de uns coeficientes, onde, segundo o que a gente já trabalhou, podem ser constantes ou variáveis. A única condição que a gente tem é que esses coeficientes sejam funções reais contínuas, definidas em algum intervalo. E claro, como estamos falando da transformada de Laplace, observem que calculo aqui a transformada de Laplace nesta equação. Uma propriedade que vai ser muito útil para a gente é que a transformada de Laplace é linear. Se, por exemplo, esses coeficientes fossem constantes, e eu calculo a transformada de Laplace nesta equação, unicamente as constantes sairiam da transformada de Laplace e somente calcularia a transformada de Laplace sobre estas derivadas. Essa é a razão pela qual, como nosso objetivo é solucionar equações diferenciais, devemos saber realmente qual é a transformada de Laplace de um diferencial, de uma derivada. Não podemos esquecer que estamos querendo transformar essas equações diferenciais em equações algébricas. E repito, essa é a razão pela qual torna-se obrigatório, indispensável, calcular a transformada de Laplace da derivada de uma função. E claro, depois de calcular isso, aí sim teríamos todas as ferramentas completas, teríamos todos os ingredientes para poder usar o poder da transformada de Laplace, para poder calcular a transformada de Laplace de toda a equação diferencial completa. Lembrando que precisamos de condições iniciais. Fazendo isso, agora sim, teríamos uma equação diferencial, mandaríamos toda ela para um local onde transformamos ela em contas algébricas e já tendo a solução lá naquele lugar, que poderia ser bem mais simples, a gente volta, pois já sabemos também calcular a transformada inversa e assim obter a nossa solução tão esperada. Lembremos então que temos uma função, essa função diferenciável, por quê? Porque quero ver ela desde a equação diferencial. Essa é seccionalmente contínua, de ordem exponencial, em cada uma dessas derivadas também. E a gente já falou que essa fção determina a transformada de Laplace da função f de t. Sendo assim, gostaríamos de calcular então qual seria a transformada de Laplace da função derivada dessa função. Por definição, isso seria a integral de 0 a infinito de f de tal e a menos s tal de tal. Poderia então agora calcular, para melhorar esta notação, em vez de colocar infinito, colocamos o limite. Trocamos então o limite quando v vai para infinito de 0 a b, da mesma função. E agora vamos usar o método de partes, como já calculamos anteriormente, outras transformadas de Laplace. Temos aqui dois termos e a gente então aqui deveria tentar escolher um u e v adequados para poder calcular a integral. Observe, tenho a derivada. O que eu quero é calcular a transformada de Laplace da derivada. Se eu escolho este que está aqui como u, eu vou ter que derivar. Então vai aparecer uma segunda derivada. E a gente não quer isso, porque a gente quer encontrar exatamente essa transformada. Se aparecer posteriormente uma segunda derivada, depois eu vou ter que calcular essa integral com a segunda derivada. Então o melhor aqui é colocar este dv. Sei que pelo teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada vai ser f de t e estaria desaparecendo a derivada. Logo então, realmente a escolha boa aqui seria dv ser o diferencial e o u ser a exponencial. Temos então agora esta posição em cada uma das escolhas que a gente fez. Derivamos a derivada de e a menos s tal, seria e a menos s tal de tal, vezes a derivada interna que seria menos s, e v, pelo teorema fundamental do cálculo, seria f de tal. E já tendo isso, podemos calcular então a integral por partes, u por v menos a integral v por du, obtendo esta expressão, u vezes v, no intervalo 0v, menos a integral de v vezes du. Aqui com este menos ficaria mais, se este é esse constante, porque estamos calculando a integral respeito a tal, pode sair da integral, mas esse integral de 0 a b, f de tal é a menos s tal de tal. Então, por um lado, observemos que aqui está ficando esse e isto que está aqui é exatamente a transformada de Laplace em f. Então, este seria fção. E por outro lado aqui, que ficaria? Ficaria, substituindo em b, ficaria e a menos sb f de b. E quando o limite vai para infinito, a gente sabe que ela é de ordem exponencial. Ou seja que quando vale b, isso daria 0. Menos quando tal vale 0. Nesse caso seria menos esse 0, ficaria 1, f de 0. Então aqui estaria ficando menos f de 0. Então este limite que está aqui está resultando em menos f de 0 mais esse fção de s, que seria a transformada de Laplace. E a gente automaticamente já teria uma expressão da transformada de Laplace da derivada. A gente então que está encontrando aqui, estamos encontrando que a transformada de Laplace da derivada
eu consigo expressá-la em termos da transformada de Laplace original, junto com a condição inicial em zero. Precisamos de condições iniciais. Então, aqui é onde realmente a gente observa porque este é um método, uma ferramenta, uma técnica muito útil quando a gente tem condições iniciais. Então, acabamos de obter isso. Se a gente já tem isso para a primeira derivada, podemos então calcular isso para a segunda derivada. Seguindo então o mesmo caminho, para calcular a transformada de Laplace da segunda derivada, temos que, por definição, isso é igual ao limite quando vai para infinito, da integral de 0 a b, da função, que neste caso a segunda derivada, é a menos esse tal de tal. Pelas mesmas razões, a gente vai escolher então agora este como dv e este como u, obtendo essa expressão. Aqui obtemos a mesma derivada, e aqui na hora de integrar, da segunda derivada, passamos para a primeira derivada. E agora que calculamos por partes, temos que seria u por v no intervalo 0v menos a integral de v vezes du. Obtendo isto, novamente sabemos que a derivada, aqui como falamos aqui, com derivadas, todas de ordem também exponencial, então sabemos que quando calculemos em b e calculemos o limite para infinito, esta exponencial vai ganhar, vai dar zero, menos quando vale zero. Então aqui vai ficar, por solução, menos a primeira derivada em f em zero, mais S vezes esta que está aqui, mas esta que está aqui não é nada mais que a transformada de Laplace da primeira derivada. Mas essa já a gente calculou. A gente teria que isto é S, fção de S, menos f de zero. Então, novamente, estamos vendo que estamos usando todas as definições que a gente aprendeu até agora. E para poder calcular a segunda derivada, observe que precisamos a primeira condição inicial e uma segunda condição inicial. Então, à medida que a gente tenha mais derivadas, vamos precisar também a mesma quantidade de condições iniciais. Que acabamos de obter aqui, ficaria menos a derivada em zero, aqui multiplicando vai ficar s ao quadrado, fção de s, menos sf de zero. Reescrevendo aqui, teríamos esta expressão que está aqui. Daí, sucessivamente, sabemos que com a terceira derivada, somente bastaria calcular uma integral, sobraria a da segunda derivada e como essas já temos, poderíamos novamente usar igual que como acabamos de fazer e vemos que se satisfaz um padrão. Sempre vai ficar a condição inicial em zero e esta resposta multiplicada por esse, onde a gente concluiria que a enésima derivada seria Sn, fção de S, com as seguintes n condições iniciais, cada uma multiplicando-se por um S, diminuindo até a última condição inicial nessa derivada. Então, não podemos esquecer daqui para frente esta conclusão que está aqui, porque este realmente é nosso item fundamental. Este é o nosso último ingrediente para poder fazer um cálculo global da transformada de Laplace em nosso caso. E agora, então, vamos a proceder a tentar usar essas ferramentas. Então, vamos a ver agora a solução de problemas de valor inicial, onde, claro, nosso objetivo é aplicar a teoria da transformada de Laplace. Então, vamos ver primeiro este. Queremos solucionar esta equação diferencial com esta condição inicial, então bastaria somente calcular a transformada de Laplace em toda a equação usando a condição inicial. Então, calculando a transformada de Laplace, teríamos a transformada de Laplace da derivada de x dt mais 5x dt em S, e isso igual a zero. Sabemos que a transformada de Laplace ela é linear. Então, a transformada de Laplace, neste caso, ficaria a transformada de Laplace da derivada na variável s, mais 5 vezes a transformada de Laplace de x dt, a função ns igual a zero. De onde a gente obtém o quê? Pelo que acabamos de ver, a transformada de Laplace da derivada seria, vou chamar ela de fção, mas você pode chamar ela de xção, ou pode usar a letra que quiser, diferenciando exatamente desta letra que estou usando para a função, vou continuar chamando ela de fção, a transformada de Laplace vezes s, menos x de zero, que é a condição inicial, neste caso. Já que minha função, aqui estou chamando ela de x dt, mais 5 vezes, e isto que está aqui é a transformada de Laplace, fção, igual a zero. Logo, nosso objetivo é encontrar quem é fção de s. Logo daqui já procedemos a fazer os cálculos algébricos. Aqui já agora sim é somente somar, multiplicar e tentar deixar em evidência sozinho o fção de s, que é a transformada de Laplace. Temos aqui que a condição inicial me diz que x de 0 é igual a 1. Logo, aqui, isto que está aqui é igual a 1. Deixamos em um lado o que queremos encontrar e no outro o que está sobrando. Então, aqui ficaria S, fção de S, mais 5 fção de S é igual a 1. Então, vemos que podemos colocar em evidência a fção. Fazendo isso, obtemos S mais 5 igual a 1. De onde a gente aqui obtém, então, que fção é exatamente a 1 sobre S mais 5. E já tendo quem é transformada de Laplace, partindo da equação diferencial, a gente solucionou. Observe que a única coisa que fizemos foi somar, multiplicar e fazer uma equação simples
lá do ensino médio. Então agora com isso a gente vai querer então tentar voltar para a solução que a gente espera. Com isso seria calcular agora a transformada de Laplace inversa. Então queremos calcular a transformada de Laplace inversa de essa equação para obter novamente uma função em t. Neste caso, a transformada de Laplace de 1 sobre s mais 5, a gente já sabe que isto que está aqui é uma função básica e isto não é nada mais que e elevado a menos 5t. E acabou. Isto que está aqui seria meu x de t igual a isto, com condição inicial. Então, isto que está aqui agora é a solução da equação diferencial, sem precisar nada mais. Já não preciso calcular constantes, já não preciso colocar nada. Lembrem que quando tem uma condição inicial, já não estamos obtendo uma família de soluções. Estamos encontrando realmente uma solução, somente uma solução, dadas essas condições iniciais. Então, realmente aqui, isto me mostra claramente o poder da transformada de Laplace. Rapidamente, com contas simples, encontrei a solução de uma equação diferencial. Então agora vamos a solucionar um exercício por meio de transformada de Laplace com condições iniciais que realmente me mostre todo o poder dele. Vamos a realmente observar que vamos fazer contas algébricas, onde desde o começo nosso objetivo será tentar procurar as funções básicas, decompor aquelas expressões em funções básicas para poder voltar facilmente à solução que a gente quer encontrar. Temos esta equação diferencial, ela é de ordem 2 e temos duas condições iniciais. Então, calculando a transformada de Laplace, sabemos que a transformada é linear. Então, obtemos que a transformada de Laplace desta soma é a transformada de Laplace de cada uma delas igual à transformada de Laplace de 3 cosseno de t. Então, obtemos a transformada de Laplace por cada uma delas, ou seja, a transformada de Laplace da segunda derivada de t em s, mais 4 vezes, como é linear, posso tirar a constante para fora, transformada de Laplace da derivada, mais 4 vezes, também tiro a constante para fora, transformada de Laplace da função em s, e aqui também, novamente, tiro a constante para fora da transformada de Laplace e calculo a transformada de Laplace unicamente em cosseno. Pelo que a gente viu, a gente já sabe que a transformada de Laplace deste seria igual. Como é a transformada de Laplace da segunda derivada, teríamos s ao quadrado, fção de s, menos s x, a primeira condição inicial, menos a segunda condição inicial. Agora procedemos a calcular a seguinte transformada de Laplace da derivada, então teríamos mais 4 vezes, e como é a transformada de Laplace da derivada, seria s, fção de s, menos a primeira condição inicial, mais 4 vezes a transformada de Laplace da função original, que é a que estamos chamando de fção de s, igual a 3 vezes a transformada de Laplace do cosseno, mas esta é uma função básica, a gente já conhece e sabe que a transformada de Laplace é s sobre s ao quadrado mais 1. Então, até aqui, em um passo, já a gente calcula a transformada de Laplace. A transformada de Laplace, calcular ela, sempre se calcula em geral em um passo. Agora, temos que mexer um pouco a equação para poder isolar exatamente esta transformada de Laplace. Quando a gente encontra esta, o objetivo agora vai querer voltar, porque esta seria a nossa solução e neste espaço, neste local onde a gente transformou. Então, encontrando essa fção, o segundo passo será tentar voltar para já obter a solução à mão. Então, aqui o que vamos a proceder é a multiplicar e a tentar isolar esta fção. Primeiro, substituímos nas condições iniciais, vemos que a derivada aqui, isto vale 0 e esta vale 1. De onde obtemos s ao quadrado, fção de s, menos s, mais 4s, fção de s, menos, isso também vale 1, 4, mais 4, fção de s, igual a 3s, s ao quadrado mais 1. Agora, deixamos em um lado todos que têm fção, e como todos têm fção, posso colocar em evidência. Vemos que o que está sobrando está ficando s ao quadrado mais 4s mais 4. E do outro lado, deixamos o que está aí. 3s, s ao quadrado mais 1. Este está diminuindo, passa a somar. Este 4 está diminuindo, passa a somar. Então, aqui ficaria mais s mais 4. De onde a gente obtém que, somando todo, colocando tudo isto sobre 1, fazemos MMC, vai ficar aqui s ao quadrado mais 1. E aqui vai ficar 3s. E aqui vai ficar a multiplicação desse quadrado mais 1 com s mais 4. Onde temos, com estes dois ficaria mais s ao cubo, com estes dois ficaria mais 4s ao quadrado, depois com 1 mais s mais 4. Agora somando, vamos a ter aqui todo isto sobre s ao quadrado mais 1, e aqui somando vai ficar s ao cubo está sozinho, s ao quadrado também está sozinho, 4s ao quadrado, aqui vai ficar mais 4s mais 4. Repetindo então a equação que acabamos de obter, temos isto, temos aqui uma multiplicação, e como está multiplicando, então somente basta passar a dividir. De uma vez, a gente pode observar aqui que eu posso fatorar isto que está aqui, s mais 2 elevado ao quadrado, e já ficaria fatorado para a gente proceder
a pensar no futuro de nossos cálculos. Então daqui teríamos que f de s seria igual a s ao cubo mais 4s ao quadrado mais 4s mais 1 sobre s ao quadrado mais 1, s mais 2, todo ao quadrado. Então, basicamente, isto que está aqui é nossa solução, só que agora naquele espaço onde a gente fez os cálculos e observemos. A gente já encontrou a solução. Esta é a solução, mais somente que na parte algébrica. Então, somente bastou fazer uns quantos passos para poder encontrar a solução neste novo local. Agora, o que queremos fazer é tentar voltar. Já temos a nossa solução. O que nos gostaria é, do jeito mais rápido possível, calcular a transformada inversa aqui, seria a transformada inversa disto, e obter a solução. Então, daqui para frente, nosso objetivo vai ser decompor esta expressão em funções básicas. Para quê? Para poder voltar de um jeito fácil. Então aqui novamente vamos usar a ferramenta de frações parciais. Então aqui observem, para usar o método de frações parciais, temos que este fator que está aqui não possui raízes reais. E este que está aqui se repete. Então, pelo método de frações parciais, você tem dois caminhos. Ou força um pouco a barra e o que faz é fatorar isto com números complexos, para deixar exatamente em fatores lineares, ou procede a trabalhar unicamente com valores reais, sendo que aqui, pelo fato de que este é um fator quadrático, aqui ficaria as mais b sobre s ao quadrado mais 1, mas agora, esses dois fatores são lineares, só que se repetem, então tem que ficar mais um c, s mais 2, mais um d, s mais 2 ao quadrado. Repito, isso é porque o fator se repete. Então aqui nosso objetivo somente seria encontrar as constantes a, b, c e d, pois, tendo isso já, observem, com A teríamos um cosseno, com B teríamos um seno, com C teríamos uma exponencial e com D teríamos um fator de t deslocado 2. E já concluiríamos nosso exercício. Então observe, se a gente conseguisse de um jeito rápido sempre encontrar as constantes, basicamente nosso exercício se reduz a 4 passos. E claro, repito, somente se tivéssemos essas constantes. Então daqui para frente o que vamos a tentar é proceder a encontrar essas constantes. Multiplicando então aqui, a gente deveria trabalhar então com qual expressão? Com a seguinte, exatamente por quê? Porque somente isto que está dividindo passa a multiplicar, se isto é uma igualdade. Quando multiplique, este fator se cancela com este s mais 2 se cancela com um deles dois, por isso aqui ficam dois fatores, e este fator se cancela com este fator, ficando unicamente esse quadrado mais 1. Então daqui para frente, para encontrar estas constantes, a única coisa que vamos fazer é usar esta equação. Então repetindo essa expressão, temos... Claro que devemos encontrar as constantes A, B, C e D e, novamente, o que queremos é tentar substituir por valores que sejam convenientes. Qualquer valor serve, qualquer valor eu posso calcular e com qualquer valor a gente consegue chegar na solução. Mas, claro, a gente gostaria de fazer a mínima quantidade de cálculos possíveis. Então, neste caso, um bom valor poderia ser S igual a menos 2, porque assim eu cancelo estes valores e vamos a suprimir grande parte da expressão. Então, neste caso, se S for igual a menos 2, que é o que a gente obtém? A gente obteria, substituindo aqui, vamos a ver, no primeiro ficaria menos 8, 4 vezes 4, então ficaria aqui 16, 4 vezes menos 2 ficaria menos 8, mais 4, igual. Neste caso, todo isto se cancela, e agora a única coisa que ficaria aqui é d vezes menos 2 ao quadrado, mais o 5 vezes d, então vai ficar 5d. De onde a gente obtém que este se cancela com estes dois, vai ficar 4, então daqui podemos obter que d é igual a 4 sobre 5. Então, rapidamente, só com um cálculo encontramos o primeiro valor. Será que vai ser assim de fácil com as seguintes? Eu acredito que não, porque temos 4 constantes. Mas pelo menos já ter uma vai me ajudar bastante na hora de montar equações. Agora vamos a colocar mais um valor. Outro valor, em geral simples para a gente colocar, que vai deixar leves os cálculos, poderia ser S igual a 0. Então aqui coloco, se S é igual a 0, que ficaria? Aqui automaticamente isto ficaria 4, daqui ficaria A, some, unicamente vai ficar o B com 2, então vai ficar 4B, mais, daqui valeria 0,1, 0,2, 2C, mais D, de onde a gente obtém que equação? Não consigo chegar a nenhuma solução, o valor de D a gente já tem, então ficaria que 4B mais 2C é igual a 4 menos D, mais D é 4 sobre 5. 4 seria como se fosse 20 sobre 5. Então 20 sobre 5 menos 4 sobre 5 ficaria 16 sobre 5. E daqui teríamos uma equação. A esta equação a gente chamará ela de 1 e vamos a proceder com outro valorzinho. Que outro valor poderia ser bom aqui para calcular? Vamos ver. Observemos aqui que S mais 2, o objetivo é deixar essas contas cada vez menorzinhas. Então, por exemplo, S é igual a menos 1 mais 2 daria 1. E cálculos com 1 são bons. Então, outro valorzinho seria S igual a menos 1.
Então, se esse for igual a menos 1, o que ficaria aqui? Aqui ficaria menos 1 mais 4, menos 4 mais 4, igual. Neste caso, ficaria menos A mais B, vezes 1. Então, aqui ficou desse jeito. Agora, no seguinte caso, seria mais C. Neste caso, ficaria 2 e aqui ficaria 1. Ou seja, ficaria mais 2C mais, quando vale 1, aqui ficaria mais 2D. De onde a gente obtém aqui o quê? Aqui teríamos 3. Daqui teríamos menos A mais B mais 2C. Mas daqui ficaria este 3 menos 2D. E D é 4 sobre 5. Ou seja, 8 sobre 5. Ficaria 3 menos 8 sobre 5. De onde a gente fazendo MMC ficaria 15 menos 8, 7. Logo, temos uma nova equação. Temos menos A mais B mais 2C igual a 7 sobre 5. E esta equação a gente vai chamar ela de 2. Agora só resta encontrar mais um valorzinho para obter uma nova equação. E teríamos então assim 3 equações com 3 variáveis. Agora aqui podemos escolher qualquer valor. Neste caso já escolhemos mais ou menos quais eram os mais ótimos no começo. Então aqui é só substituir por mais um. Então a gente pode escolher um simples também para calcular, que poderia ser S igual a 1. Neste caso ficaria 1 mais 4 mais 4 mais 4. Daqui teremos 12 mais 1, 13, igual. Aqui ficaria A mais B vezes S mais 2 ao quadrado, ficaria 3 ao quadrado, 9, mais, neste caso ficaria 3 mais 2, 6, mais 6C. E aqui ficaria mais 2D. De onde a gente obtém o quê? Daqui obteríamos, então, 9A mais 9B mais 6C mais, e como sabemos que D é 4 sobre 5, ficaria 8 sobre 5. Então daqui que a gente obteria? Obteríamos 9A mais 9B mais 6C é igual a 13 menos 8 sobre 5. Fazendo MMC, ficaria que devemos multiplicar este 13 por 5, ficaria 65 menos 8, 57. Então ficaria 57 sobre 5. De onde a gente obtém que esta seria a nossa terceira equação a trabalhar. Então estas seriam as outras duas equações que a gente obteve, e já com elas podemos ver que temos somente A, B e C a calcular, sendo que já temos o D. Então observe, nesta segunda equação que temos escrita, que na verdade foi a primeira que calculamos, não está a variável A. Logo então seria bem simples a gente eliminar o A para a gente agora obter equações unicamente com B e C, e daí calcular alguma das duas, B ou C. Então destas duas podemos eliminar o A, sendo que esta tem 9A, então somente basta multiplicar esta segunda equação que encontramos por 9, de onde a gente obtém menos 9A mais 9B mais 18C igual a 63 sobre 5. E agora somente reescrevemos esta que está aqui na azul, ou seja, 9A mais 9B mais 6C igual a 57 sobre 5. Daqui, pelo método de eliminação, a gente soma e vamos obter que estas duas se cancelam, de onde aqui ficou 18B mais 24C é igual a 120 sobre 5, que aqui então ficaria 24, de onde obtemos uma nova equação. Vamos chamar esta equação de 4. Então observemos, tanto a equação 1 como a equação 4 unicamente tem agora as variáveis B e C. Então vamos usar elas duas para poder encontrar algum dos dois valores. Tomamos assim essas duas equações, que unicamente têm essas duas variáveis, e observamos como podemos cancelar alguma das duas, usando novamente o método de eliminação. Então, aqui um jeito fácil poderia ser nos aproximar deste 24 multiplicando esta equação por menos 12, de onde a gente obtém menos 48B menos 24C igual, e menos 12 por 16 dá menos 192 sobre 5. E aqui somente vamos a reescrever esta equação. Ficaria 18b mais 24c é igual a 24. Mas lembremos que como isso está sobre 5, do anterior caso esse 24 saiu de 120 sobre 5. Procedemos a somar, cancelamos o c e vamos obter que b, então neste caso, menos 30b, somando, é igual a menos 192. Mais 120 vai ficar menos 72 sobre 5. Neste caso, podemos já calcular, aqui podemos cortar o sinal, e teríamos então daqui que B é igual a 72 sobre 30 vezes 5. Daqui podemos simplificar, metade de 72, 36, 15, e terceira 12, terceira 5. De onde a gente obtém que isso é 12 sobre 25. E encontramos agora o valor de B. Agora B, neste caso, seria 12 sobre 25. Aqui estou fazendo todos os cálculos, estou indo passinho a passinho, para que vocês observem que de fato a única coisa que a gente está fazendo são somas, multiplicações e divisões. E fazendo coisas que a gente aprendeu no ensino médio. Neste caso também, como já encontramos B, esta é a nossa segunda constante, de qualquer destas duas equações posso encontrar o C.
Neste caso podemos usar esta que está mais bonitinha, mais simplificada. E daqui poderíamos obter então 2c é igual a 16 sobre 5. Mas aqui como está sobre 25, para poder fazer bem o MMC, vou multiplicar aqui tanto o numerador e o denominador por 5. Então vai ficar aqui 80 sobre 25. 80 sobre 25 é exatamente 16 sobre 5, menos 48 sobre 25. De onde a gente obtém 32 sobre 25. Logo, daqui automaticamente obtemos que C é exatamente esta expressão dividido por 2. Posso cancelar o 32 com esse 2 e vai ficar 16 sobre 25. Então temos automaticamente a terceira constante. Agora somente resta usar alguma das outras equações. Voltamos um momento. Daqui tenho esta equação que está bem simplificada para poder encontrar essa terceira constante. Qual está faltando? O A. Tendo o B e o C, posso calcular então quem é o A. Então vamos a proceder a fazer isso. Repetindo esta equação, então vamos obter esta equação que está aqui, era a nossa equação 2. E daqui, então, posso isolar o A para poder achá-lo. Então daqui teríamos que A é igual. Passo este A para o outro lado. E este 7 sobre 5 passa para o outro lado a diminuir. Então, temos que A é igual a B mais 2C menos 7 sobre 5. De onde a gente obtém B, a gente achou que era 12 sobre 25. E achamos que C era 16 sobre 25. Com este 2, 32 sobre 25. E daqui, 7 sobre 5, posso multiplicar acima e embaixo, por 5 para que fique sobre 25 e ficaria 35 sobre 25 para poder fazer esse MMC. Agora, 32 menos 35, menos 3, mais 12, 9. Então, teria que o resultado final seria 9 sobre 25 e esse seria meu valor de A. Importante, a gente acabou de encontrar já os 4 valores. A gente já tem que nossa expressão pode ser calculada agora rapidamente, já sabendo que temos estas 4 constantes. Então, voltando, temos que esta era a nossa transformada de Laplace. Por frações parciais, queríamos solucionar isto. E já temos as constantes, de onde A é 9 sobre 25, B igual a 12 sobre 25, C igual a 16 sobre 25 e D era 4 sobre 5. Então, daqui, que poderíamos obter? Daqui, observem, nesta expressão que está aqui, posso separá-la. Posso colocar esta em uma parte e esta na outra parte. Então, separamos essas duas, com as duas constantes que a gente já encontrou. Já que automaticamente podemos observar que este é um cosseno, este é um seno, esta é uma constante deslocada em 2 e esta é um t deslocada também em 2. Então, agora sim podemos proceder a calcular a transformada inversa. Calculando assim, então, a transformada inversa, aqui, sabemos que temos que encontrar uma função que depende de t. Isto que está aqui vai ser meu x de t, aquele que eu quero encontrar que vai ser minha solução. Por ser linear, aqui calcula a transformada de Laplace em cada uma delas. Mas aqui de uma vez vou colocar aqui em notação como se fosse toda, tá? E daqui posso calcular cada uma delas pelo fato de que é linear. Esta que está aqui vai ficar, deixa a constante quieta, e aqui vai ficar cosseno, como não está deslocado, fica sozinho, e o argumento seria 1, ou seja, que neste caso seria t, mais 12 sobre 25 seno de t. Aqui lembrem que deve ir o mesmo a, mas aqui o a é 1, então exatamente fica seno de t, mais 16 sobre 25, 1 sobre s mais 2. Lembremos que 1 sobre s mais 2 seria e a menos 2t. Essa é uma das mais básicas, das primeiras que a gente calculou. Ficaria aqui 4 sobre 5, quando está 1 sobre esse quadrado é t. Mas como está deslocado, lembremos que pela proposição a gente multiplica por e a menos esse deslocamento, que seria 2t. E esta seria automaticamente a solução com todas as constantes, já passando por todas as condições iniciais. Então, quando a gente volta, a gente já não precisa fazer mais. O método, além de ser muito útil, além de ser muito simples, ele também calcula tudo. Ele já me fornece as constantes, ele já me fornece completamente a solução. Então, espero que com isto e com todo este exemplo, bem passinho a passinho, fazendo os cálculos, já tenhamos as suficientes ferramentas para fazer bastantes exercícios. Então, pessoal, com isto, bons estudos.